Oi, gente, o Empresários de Sucesso já está no ar. Hoje o bate-papo é com a Cristina Pires do Rio, sócia da Safe, uma rede internacional de consultoria de investimentos imobiliários. Oi, Cristina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirelle, é um prazer. O prazer é todo nosso. Para os nossos telespectadores conhecerem um pouquinho da empresa de vocês, qual é o trabalho da Safe e como vocês estão atendendo os clientes nessa quarentena? O trabalho da Safe é um trabalho de consultoria financeira e patrimonial. Parece um nome muito pomposo, mas, na verdade, o que é auxiliar os clientes a fazerem o seu caminho pelo plano A e pelo plano B. Normalmente, quando o cliente chega a gente, ele já traçou algumas estratégias. Ele já tem um seguro de saúde, ele já tem algum investimento, uma previdência. O que a gente faz é olhar para esse plano A que ele já traçou e fazer alguns gatilhos de defesa, fazer o plano B, para que tudo corra dentro daquilo que é esperado por ele. A CEF faz uma consultoria, uma seleção, uma curadoria de empresas e de produtos, seja no Brasil, seja fora, para trazer para esse cliente todas as opções que ele tem, seja de seguro-saúde, seja de seguro de vida, seja de previdências, aposentadorias e também no mercado imobiliário. Quer dizer, eu acho que um médico, uma arquiteta, as pessoas têm pouco tempo hoje para entender tudo que é oferecido no mercado internacional e local. Antigamente, a gente fala muito sobre isso, antigamente as pessoas sabiam as marcas dos carros, eram poucas marcas e poucos modelos. A gente sabia dizer o nome. Hoje em dia tem milhões de marcas de carro e o mercado financeiro também é assim. Você tem milhões de opções, então a gente precisa traduzir e trazer para o cliente aquelas tantas opções que ele não tem tempo ou até nem entende, porque tem coisas muito sofisticadas. A gente diz que mais ou menos a gente é um capitão do navio ou um motorista, a pessoa vai lá atrás, trabalhando, gerando o seu dinheiro e a gente vai levando para um caminho previamente combinado, aonde eu quero chegar e a gente vai dirigindo. Claro que no meio do caminho é capaz que a gente peça dinheiro para botar gasolina, que a gente acerte e reveja onde a gente quer chegar, mas é mais ou menos isso. Perfeito, adorei os exemplos, Cristina. Olha, agora nessa situação tão delicada e tão complicada, né? Eu queria que você, se você pudesse dar um aconselhamento financeiro agora para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria ele? Mirelle, acho que todos esses eventos que aconteceram, a própria pandemia, puxam um pouco a gente para uma realidade que a gente não controla. Eu falei aqui de seguro-saúde e de seguro de vida, e esses são assuntos que as pessoas muitas vezes não gostam muito de falar. Querem falar só sobre a parte de investimentos, como fazer crescer o meu dinheiro. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que tratar de estratégias de defesa para proteger o nosso patrimônio. Todo mundo tem uma história para contar de alguém que precisou vender um apartamento para poder pagar algum tratamento de saúde. Então, esse tipo de coisa que pode afetar seu patrimônio, agora talvez que a gente está, não de férias, mas um pouco preso em casa, seja a hora de rever isso aí. A palavra mágica para acertar na vida financeira é diversificação. As máximas são antigas, da vovó. Não colocar os ovos todos na mesma cesta, procurar ter alguma... E quando a gente fala de diversificar, muitas vezes a pessoa diz, mas Cristina, eu já estou investindo em ações, em fundos de multimercado, estou em previdência, mas você está geograficamente no mesmo lugar. Então, você tem um risco, talvez, de Brasil, um risco de uma mesma moeda. Nesse momento é que a gente vê a necessidade de botar um pouquinho os ovos em cestas diferentes. Então, a regra é diversificar. Cristina, agora para esse ano, né, de 2020, lá no comecinho, você achava que o setor imobiliário ele estava animado para viver um novo ciclo, recuperar as vendas reprimidas? Você concorda com isso? Olha, o cenário imobiliário é tão sofisticado quanto o cenário de investimentos. Se a gente for olhar para o Brasil, é uma realidade, e se a gente for olhar, por exemplo, o mercado português, é outra realidade totalmente diferente. Nós temos uma especialidade em olhar para mercados internacionais, seja Portugal, Lisboa, seja Paris, seja Alpes franceses, Riviera Francesa, Londres e Miami. Cada um tem uma realidade diferente. A palavra safe, que é o nome da nossa empresa, quer dizer segurança. Então, a nossa característica é de investimentos um pouco mais
conservadores. Essa palavra conservadora as pessoas têm um certo preconceito até. Mas a gente tem que ter para poder fazer conservas. Por exemplo, você tem que ter goiabas para poder fazer uma conserva de goiaba. Então, a gente tem que criar um patrimônio para depois também ser conservador. Hoje em dia, com tantas taxas baixas, com um mercado tão mais difícil para ganhar dinheiro só com investimento, a gente tem que procurar oportunidades. O mercado imobiliário não é diferente. Portugal oferecia grandes opções de investimento até para ganhar, né? Para ter valorização de metro quadrado, para ganhar no aluguel. Miami também, por exemplo. Mas cada mercado vai ter uma complexidade diferente. E, Cristina, o que a gente pode dizer para esses pequenos investidores que investiam em fundos imobiliários, em ações de incorporadoras, shoppings? Como é que ele pode dar o primeiro passo nesse momento? E se é importante dar esse primeiro passo, ou esse pequeno investidor ele precisa esperar o momento certo? Se é que tem um momento certo agora? Pois é, esse momento certo que todo mundo vem e diz, Cristina, qual é aquele momento que eu tenho que entrar e qual é aquele momento que eu tenho que sair? Obviamente, o ideal é você entrar na baixa e sair na alta, ou até não sair, ficar na alta. É muito difícil saber esse momento ideal, aonde é o fundo do poço e aonde você atinge o pico, a meta do que você quer. Se fosse tão fácil, a gente nunca seria pego de surpresa, o mercado imobiliário nunca teria os problemas que teve. Então, esse momento mágico especial é muito difícil que você saiba exatamente. O comprar sempre com constância, e a gente fala isso muito sobre ações e fundos, é para você ter também um preço médio, para você fazer um valor que seja uma média do momento baixo e do momento alto. De novo, diversificar, procurar opções, sempre é bom. É claro que o ideal é que você tenha do seu lado um aconselhador, alguém que você possa falar sobre o seu momento financeiro, discutir as suas estratégias e revê-las. Não vai haver alguém que queira ganhar muito dinheiro em muito pouco tempo, vai ter que partir para um risco bastante salgado, digamos assim. Constância e diversificação, você chega lá. E, Cristina, como é que você vê, então, o futuro no setor, na sua área, depois dessa pandemia e quais as lições nós podemos aprender? A minha área é muito diversificada, ela não passa só para o mercado imobiliário, a gente fala muito do mercado financeiro, de seguros, de investimentos, etc. O mercado imobiliário é uma composição desse leque todo que a gente oferece. Não é fácil prever. A gente não estava acostumado e a gente foi chocado por uma realidade que a gente nunca imaginava ver, a não ser nos filmes. Eu acho que isso traz um pouco para a gente para a realidade do que é importante na nossa vida. É ter saúde, é estar perto de quem a gente gosta. Não, pode continuar. Ter saúde, essa parte do seguro de saúde, ter acesso a bons hospitais, a bons médicos, a tratamentos de ponta, isso se você tem um bom seguro de saúde, isso te proporciona. Se tudo der errado e você tem filhos pequenos e acontecer alguma coisa com você, um bom seguro de vida te proporciona. Olhar para a sua previdência, rever os seus investimentos, não ficar só tendo como aconselhador aquele gerente do banco, que não é seu gerente, é gerente do banco. Também é alguma coisa que tem que se pensar de novo sobre quem é o seu aconselhador. Procurar um aconselhador independente, que eu acho que é essa a nossa principal característica. Excelente dica. Agora, existe uma oportunidade nessa crise? Qual seria ela, Cristina? A gente sempre acha que nas situações, a gente acredita, na verdade, né, que nas situações mais delicadas a gente sempre leva uma oportunidade e são também, são boas oportunidades para criarmos, termos ideias. Você acredita nisso? Acredito. Acredito que existem oportunidades, sim, em momentos de crise, e isso não é ruim falar sobre isso. Não é ruim alguém querer aproveitar um momento complicado. É interessante, sim, olhar as opções, e existem muitas opções. Vou dar um exemplo bobinho. Várias lojas de roupa estão dando descontos enormes, várias lojas de móveis também. Toda a parte de beleza, toda a parte de educação física, os personagens têm se adaptado e feito isso tudo online. A parte financeira de investimentos é a mesma coisa.
Quer dizer, você tem que sentar com alguém e rever agora, nesse momento, que novas estratégias você tem. Pode ser que tenham imóveis um pouco mais baratos em algum lugar, pode ser que algumas empresas tenham baixado suas taxas de administração e você possa entrar naquele fundo que você não imaginava entrar. Então, todo mundo está se mexendo para poder oferecer oportunidades para captar esses clientes. A economia, com certeza, vai sofrer, já está sofrendo. Um momento bastante complicado. Mas essa é a hora também de rever. E não é só em pandemias. A gente tem problemas na vida da gente. A gente tem uma avó que participou de guerra, ouviu de longe. A gente tem uma família que perdeu o provedor. A gente tem alguém que se separou e precisou ficar sem dinheiro. A gente tem um filho que está com uma doença. Então, não adianta a gente achar que tudo vai dar certo sempre. Não vai, não é assim a realidade da vida. Claro que esse momento de pandemia deu uma balançada em todo mundo ao mesmo tempo. E por isso que a gente ficou meio paralisado. Mas essa não é a hora de parar, não. Essa é a hora de rever. Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso, compartilhando as suas ideias, seu conhecimento, a sua experiência conosco. Você é sempre muito bem-vinda, já fica o meu convite também. Quando passarmos, né, dessa pandemia, dessa situação, te espero aqui no estúdio. Obrigada, Mirelle, vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Essa então foi Cristina Pires do Rio, sócia da Safe. O Empresários de Sucesso fica por aqui. A gente se encontra durante a programação para falarmos sobre empreendedorismo, crise, oportunidade. Você só assiste aqui. A gente se encontra.